Olá pessoal, aqui é o Saulo da ByteBio. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar um assistente usando a OpenAI. Então, a primeira coisa é logar aqui na conta da platform.openai.com e dentro dessa plataforma você faz o seu login. Aqui eu já estou logado e aqui ele traz então um overview com últimas informações, um assistente. Então repare que aqui à esquerda nós temos os assistentes. Ao clicar no assistente, nós temos então o botão criar aqui ou aqui, você pode iniciar um processo. Bom, primeira coisa é justamente o nome, as instruções, os modelos. Aqui temos algumas configurações que são bem simples, mas antes disso tudo, eu também recomendaria que você começasse vendo as suas configurações, principalmente aqui em Billing, aonde você tem a parte de pagamento, você pode configurar o seu pagamento, o crédito para que você então consiga fazer uso e gerar os dados. Depois que você adicionar o saldo, você também pode ver o uso aqui em Usage, aonde ele vai demonstrando como que está o gasto aí que você traz. Então ele inicia já com $5 para você testar e iniciar. E aí sim, se você for utilizar algum sistema externo, como o próprio ByteGPT, você pode então também adicionar uma nova chave. Para iniciar uma conta, é preciso verificar o telefone para que você tenha ela aprovado e a possibilidade então de criar novas chaves que serão necessárias em alguns processos. O assistente, portanto, uma vez criado, você pode colocar o nome e aqui coloca-se apenas as instruções. Para facilitar esse processo de instruções, além de poder escrever livremente nesse espaço, nós temos também uma outra forma que nós publicamos aí em nosso GPT Store, que é instruções GPT, que nós já deixamos tudo pronto para que você possa ver o que precisa para deixar um prompt eficiente. Então, se você clicar nesse primeiro botão, ele já trará aqui as instruções primeiras, né, para você completá-las. Então, veja que você vai ter que descrever qual que é o objetivo do seu GPT, qual é a sua área de atuação, qual é o público-alvo, quais são os usuários que você interagirá com o seu GPT, as limitações e restrições, o estilo de comunicação, as funcionalidades específicas, os exemplos de interação, para que ele aprenda um pouco mais. Ou seja, as instruções, como o próprio nome diz, são as instruções para que o GPT atenda ou corresponda exatamente da maneira como você necessita que ele trabalhe. Para isso, você também pode observar que depois será necessário, você pode adicionar arquivos. E esses arquivos é onde você deixará então as informações, os dados da sua empresa. Então, por exemplo, os horários de funcionamento, as regras sobre a sua empresa, comerciais, ou então a apresentação dos seus serviços, dos seus produtos, uma descrição do seu serviço, dos seus produtos. Toda essa parte você pode colocar em arquivos e dependerá então também de um modelo que atenda esse tipo de situação aqui. Como esse plano que eu estou utilizando ainda é um plano que eu não assino o GPT Plus, eu não tenho ele na minha conta, o plano pago, né? Nesse meu exemplo, ele traz apenas os modelos 3.5. Caso você tenha assinatura de modelos, como o ChatGPT Plus com 4, eles também aparecerão aqui. Essa conta é apenas uma conta demonstrativa, é claro que na nossa empresa a gente utiliza já, mas para os assistentes, nas conversas de WhatsApp, por exemplo, os atendimentos usando o ByteGPT ou sistemas como a Como, né, CRM, nós recomendamos este modelo aqui, ó, o 1106, por ser um modelo que tem 16 mil tokens aí de limite de uso, e ele tem uma precificação também muito boa para essa utilidade. E aí ele habilita também a função Retrieval, que ele habilita para que você tenha uma base de conhecimento, permite-se então que os arquivos sejam feitos aqui o upload, né? Possam ser realizados o upload aqui de arquivos, fazendo essa complementação de informações, como eu disse. Caso você use modelos anteriores, às vezes ele não permite aqui, que são modelos que já estão na versão
legada, né? E aqui é uma questão mesmo de você ver a precificação. Então, repare que o único dos GPTs 3.5 que permite o uso também de arquivos é o GPT 1106. Bom, então com isso, nós temos aqui a necessidade de dar as nossas instruções e colocar os arquivos. Voltando aqui para o nosso assistente, a gente pode, por exemplo, preencher o objetivo e escrever à frente, e escrever todos de uma vez, ou ir um a um. Você pode escolher a melhor maneira que você achar. Então, por exemplo, o objetivo do GPT é um assistente. Às vezes, eu posso já mandar apenas esses dois e ele então vai incrementando e esperando agora que eu preencha os próximos. Ó. Então, vamos lá. Ele já me pergunta quem que é o público-alvo, portanto. Então, vou pôr aqui, ó, público-alvo. Então, agora já complementei aqui algumas limitações, eu vou deixar para depois, vou enviar. Ele está entendendo que eu não quis complementar, mas eu posso vir complementando os outros itens para ficar mais completo. Esses itens, então, no final, uma vez digitados, eles me trariam as instruções de um modo geral. Então, aqui tem lá, ó, limitações, ele escreveu por conta própria, porque no meu GPT, esse modelo GPT que eu criei, já tem algumas recomendações. Então, ele já entendeu mais ou menos como o público-alvo, como esse GPT customizado que estou oferecendo a vocês já tem certas instruções, nós colocamos aqui o estilo de comunicação, tá vendo? Funcionalidades específicas. E aí agora eu vou copiar, portanto, essa sugestão, e dessa sugestão eu volto lá no nosso assistente e coloco aqui, então, copio e colo exatamente como estava lá. Muito bem, então agora eu posso adicionar alguns arquivos. Então veja que eu vou aqui anexar alguns documentos. Estou abrindo, por exemplo, aqui o meu arquivos e anexei sobre a ByteBio, marketing. Poderia também pegar aqui alguma coisa relacionada, por exemplo, ao como CRM, e são informações de um modo geral. Então essas informações, elas são informações textuais, simples, sem necessidade de formatação, para que eu possa ter esse tipo de uso bem direto, para que tenha a aplicação que necessita. Então, por exemplo, veja que aqui, ó, algum exemplo para vocês verem. Ó, conheça a ByteBio, o que é a ByteBio, o que faz a ByteBio, desenvolvimento, melhoria. Então, aqui eu coloco informações para que o meu robô tenha parâmetros realmente de uso. Uma vez que ele tenha gerado, ele me gera um assistente ID, né, que é o ID aqui já, que pode ser útil para utilizar nas APIs, em sistemas, como o próprio ByteGPT. Mas agora é legal a gente clicar no botão teste para que eu possa, então, ir melhorando as minhas instruções, verificando se os dados estão corretos. Como, por exemplo, eu posso escrever aqui, ó, o que faz a ByteBio? É uma pergunta que eu simularia o que o usuário faz, né? O que o usuário faria, melhor dizendo. Então, repare que aqui tem uma thread, um fio, né? Ele vai começa agora a encadear toda a minha conversação. Então, veja que ele está processando aqui no Run. Geralmente aqui no Playground, que é o assistente daqui de testes, ele demora um pouquinho mais do que, de fato, quando a gente usa a API lá no ByteGPT, tá? Então, ele está agora processando para a gente começar a avaliar se as respostas estão ok. Então, veja, ele trouxe essa resposta. No ByteGPT da ByteBio, a gente já trata essas fontes para não serem exibidas. Aí você pode pensar assim, poxa, mas a resposta ficou um pouco longa, ficou comprida demais. Então, a gente pode começar a vir aqui e dar essas instruções. Por exemplo, limitações e restrições. Ó. Evite discutir preço, não compartilhe. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, adicionar uma linha, um comando falando: responda sempre de forma concisa, com mensagens curtas ao usuário. É um exemplo, né? Aqui eu então volto, salvo, e veja, tem um detalhe importante aqui. Quando você salva, você atualizou a versão do seu GPT, mas essa thread, ela ainda está
ancorada na configuração anterior. Então, minha sugestão é que você limpe e inicie uma nova thread para agora ver a aplicação, fazendo também a mesma pergunta para você ter parâmetro de comparação. Então, vamos lá. O que faz a ByteBio? Então, veja que agora vou fazer a mesma pergunta para que eu tenha uma condição de análise aqui da resposta. E aí, ele está rodando, então, aqui novamente, como eu comentei. Vamos aguardar mais um instante, considerando que as informações que ele está se pautando é das que eu ofereci a ele, né? Ele não está inventando, ele não está criando nada fora do que eu tenho na minha base de conhecimento ou no meu contexto de arquivos. Então, olha, a resposta já ficou bem mais sintética. Ó. A ByteBio é uma empresa de transformação digital, Martech, eles impulsionam a performance do negócio. Veja, eles impulsionam a performance. Eles ficou a terceira pessoa do plural. Eu posso falar assim, para ela, no estilo de comunicação, como por exemplo, use sempre, vou colocar o sempre, o tempo verbal na primeira pessoa do plural. Ou seja, nós, né? E não eles. Para que ela converse como se fosse uma pessoa da equipe. Aliás, eu posso colocar isso também aqui dentro. Considere como se você fosse um membro da equipe ByteBio. Um membro da equipe comercial da ByteBio, por exemplo. Assim, ela vai responder como se fosse um membro comercial da ByteBio. E aí, agora, eu vou, mais uma vez aqui, já vou copiar a pergunta para repetir. Vou limpar. Já está salvo aqui, né? Então, vou abrir uma nova thread para que a gente possa, então, perceber aqui se houve, de fato, uma diferença e se está de acordo, se está correspondendo à maneira como eu gostaria que ela operasse. Então, vamos ver aqui mais um instante, aguardando processar. Então, vamos testar agora, novamente, o que faz a ByteBio e como vocês trabalham. Então, agora eu já vou completar um pouco mais a pergunta aqui, para a gente ver se está conciso, está respondendo em primeira pessoa, além, é claro, do restante das instruções que eu havia colocado aqui na lateral. Então, coloquei em quais áreas ele deve se concentrar, quem é meu público-alvo, quais são os limites, as restrições que eu tinha feito aqui, e alguns exemplos das perguntas que podem ser feitas, né? Então, esse nosso assistente de GPT, ele já complementa também situações que são usuais. E você tem sempre ali a possibilidade de vir, copiar e ir melhorando. Como, por exemplo, nada impede que eu também copie essa minha instrução e peço para o próprio ChatGPT criticar, né, as minhas instruções, vendo o que está faltando, o que está frágil, o que pode ser melhorado para que se tenha realmente um resultado eficiente. Então, agora vamos ver como seria o resultado para a mesma pergunta, né? E ver se as considerações colocadas serão atendidas. Então, veja que nos comprometemos, já colocou-se algumas situações e você pode agora, é claro, ir melhorando aqui para que tenha-se sempre uma melhor forma de resposta. Então, dessa maneira, ao utilizar o ByteGPT, você simplesmente precisa de informar qual que é o seu ID. Espero que seja útil a vocês. Qualquer coisa, compartilhem conosco as suas experiências.